Bem, eu me chamo Ailson José Rocha Júnior, mais conhecido como Júnior. Eu nasci no ano de 77, 2 de agosto de 77, sou leonino e vou contar um pouco da minha história. Eu venho de famílias, minha mãe é nordestina, meu pai é mineiro. Eu venho de famílias bem diferentes, de famílias grandes, de núcleo familiar grande. O meu avô, por parte de pai, tem 13 filhos. Meu filho é o 51º bisneto. Então eu venho de uma família bem grande, bem tradicional. Meu avô fazia transporte de mula, ele viajava levando mula de Minas Gerais para São Paulo, cavalo, vender cavalo naquela época, era tropeiro. Então ele tem essa história de viagem, a mesma história de viagem que eu tenho, de conhecimento, de gostar de lidar com o campo, com o mato. Então eu venho de lá. Eu sou formado em Educação Física na Universidade Católica. Com 18 anos eu passei na universidade, aí eu comecei a estudar e para custear o meu estudo eu tive que trabalhar como vendedor, então eu fui representante comercial de um atacado de Curitiba chamado Ferraz Negrão. Nesse tempo eu comecei a trabalhar com música também. Eu tinha um primo meu que começou a cantar e a gente acreditou naquela história também de adolescente querendo mudar, sempre buscando alguma coisa mais, que tivesse mais a ver com a minha cara. Fizemos bastante evento cultural nessa época, então foi algo que eu mais gostava mesmo. Mas devido a relacionamentos, outros motivos, que também o show é uma profissão arriscada, a gente fez um show em Goiânia da Tribo de Jaca que não deu certo, eu quebrei, eu vim a quebrar. E aí foi uma outra fase da minha vida, foi a minha primeira quebra financeiramente falando. E aí eu tive que voltar a trabalhar para pagar meus estudos e tal, e aí eu tinha trancado na universidade para mexer com show. E aí depois eu tranquei a universidade. Quando eu voltei a estudar, voltei a trabalhar com esse meu primo. Na época eu fui estoquista lá na loja de autopeça, aí depois eu fui comprador, aí depois um outro primo meu foi ser secretário de Aparecida, que minha tia tinha ganhado para a prefeitura, e eu passei a parte com vendas ao governo. Isso foi em meados de 2000, mais ou menos. E foi massa, vendemos bastante e tal, mas chegou com um determinado momento financeiro também da empresa, eles vieram a fechar por motivo eu acredito, de má administração e outras coisas. E aí foi quando eu tive a ideia de montar com meu primo Ricardo a Rocha Comercial, que foi uma empresa voltada a vendas para o governo, também do mesmo jeito, só que eu sempre tentei buscar honestidade, atender da forma correta e abrimos a Rocha Comercial, que também foi um sucesso. A gente foi 2006 até agora, a gente pegou vários contratos até chegar de um pico, eu não sei se era um pico de estresse ou foi um estralo de mudança de consciência, que eu estava participando daquele mundo de licitação, que é um mundo meio sujo, de ter que fazer negociações que às vezes você não quer fazer, mas se você não fizer, você não está dentro do negócio. E aí eu conheci o Leandro, que é esse Leandro Jacinto, que era do Ipoema, aliás, do kitesurf. Fiquei sabendo que ele trabalhava com uma tal de permacultura. E aí eu não sabia muito o que era essa questão de permacultura e perguntei para foi inclusive o Márcio que falou, não, porque ele tem uma casa, que é uma casa de barro, ele mora na casa, ele construiu a casa dele, então ele mora lá. Então eu falei, poxa, interessante, eu vou começar a estudar. E comecei a pesquisar na internet, comecei a baixar alguns livros virtuais e passei uns 2 anos estudando permacultura mesmo. E começando com o Leandro, eu fui lá, conheci a casa dele, achei massa, e trabalhando e me capitalizando. Em 2007 surgiu uma oportunidade de comprar uma propriedade na beira da Lagoa Formosa, que é onde é o lugar que a gente faz kite, que pra mim é um dos melhores lugares do mundo que eu já velejei para fazer kite, não é porque a gente mora aqui não, mas eu acho que é o melhor lugar do mundo para fazer kite é aqui. Quem veleja aqui sabe o que eu estou falando. Então a gente a gente comprou essa terra, um pedaço de terra aqui perto da Lagoa Formosa, e
A princípio era só pra gente andar de kite, fazer uma casa e andar de kite. Isso foi no final de 2007. E aí depois que a gente comprou essa terra, me deu um estalo. Eu falei, poxa, agora eu vou me capacitar para tentar fazer alguma coisa para achar esse ofício que eu estava buscando lá atrás, que eu não queria. Que eu não queria fazer esse negócio essa negociação da loja, que para mim era muito pesado e eu queria abandonar. E aí eu pesquisei na internet, eu tinha alguns cursos, mas os cursos eles não eram direto, eles eram durante a semana, e eu precisava de alguma coisa que fosse imersiva e completa. E aí fiquei sabendo do IPEC em Pirenópolis, em 2008. E aí eles tinham um pacote, que eu lembro do pacote, o primeiro curso foi Ecovilas da Lagoa, Ecovila, desenvolvimento da Ecovila, depois foi o PDC, que é Permacultura, Design e Consultoria, e Bioconstrução por último. Aquilo para mim fez todo sentido. Foi primeiro, vamos estudar Ecovila, o que é pensar no coletivo, depois a gente vamos estudar o que é o design permacultural, né, o que é planejar um sistema sustentável nas óticas da permacultura, que aí foi o método que você ia fazer, e depois o bioconstruindo, a mão na massa. Como é que a gente fez? Como é que a gente faz para construir? Como é que a gente vai botar a mão na massa? Então fiz esses cursos, foi maravilhoso para mim, foi um dos melhores anos, melhores descobertas. E aí, daí que eu fiz esses cursos, viajei para a Europa, passei uns 4, 5 meses, eu não sei se foi mais ou menos, eu passei isso lá fora, voltei e me dediquei a esse projeto. Então, desde 2007 eu estou dedicado a esse projeto, então o meu histórico é mais ou menos esse.